A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adelci dos Reis. Trago-lhes o comentário da lição 5 da revista da nossa escola dominical CPAD, que tem como título A Unidade da Raça Humana. O texto áureo nos diz: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Malaquias capítulo 2, versículo 10. A verdade prática nos diz: apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Neste sentido, somos todos irmãos. Meus amados, hoje nós vamos estudar sobre a unidade racial, linguística e divina do ser humano. Nós sabemos que toda a humanidade ela tem a mesma origem. Toda a humanidade parte do tronco de Adão e Eva. No princípio, nós vamos ver que a humanidade falava apenas o único idioma, mas isto veio a haver uma diversificação depois da Torre de Babel. Nós podemos ver também que em Adão todos nós pecamos. O pecado manchou a espécie humana, mas também em Cristo nós também podemos ser salvos. Amém? O tópico primeiro nos diz a unidade racial do ser humano. Aqui vale uma pergunta: de onde veio o homem? O homem, ele veio de Deus ou é fruto de um processo evolutivo? O homem, ele procede de Deus ou do macaco? Nós podemos, meus amados, ver que o homem, ele é resultado de um ato planejado, de um ato criacionista de Deus. O homem, ele não é resultado de um processo evolutivo, como defendem a teoria da evolução. No ponto 1, nós vemos a origem divina do ser humano. Embora o ser humano ele não seja divino, mas a origem do ser humano era de uma origem divina. Nós vemos que Deus ele criou o homem. A Bíblia afirma que Deus fez o homem do pó da terra e soprou no homem, nas suas narinas, o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O homem, ele é formado de corpo, de alma e de espírito. Se o homem fosse formado, ou seja, se o homem viesse do macaco, o homem não teria alma. O homem, ele possui alma, e a alma é a parte mais importante do ser humano. Mas nem o macaco e nem os outros animais possuem alma. E nós sabemos que Deus enviou o seu Filho, Jesus, para morrer na cruz do Calvário, para resgatar o homem do pecado. Se o homem viesse do macaco, seria inútil o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Jesus seria em vão. Então, os argumentos bíblicos, ele nos afirma que o homem, ele procede de Deus. Foi Deus que fez o homem. No ponto de número 2, a unidade racial do ser humano. Quando nós falamos em unidade racial, nós estamos afirmando que o homem, ele procede do tronco de Adão e Eva. Esta ideia ou esta afirmativa
ela contraria o princípio que é defendido pela mitologia pagã, que muitas vezes afirma ou defende a tese de que o homem ele proveio do macaco. Mas nós podemos ver, meus amados, que o homem, apesar da sua diversidade racial, apesar da sua diversidade linguística, ele parte de um tronco genético procedente lá do Éden, de Adão e Eva. Este argumento nós podemos ver que foi também defendido pelo apóstolo Paulo, quando questionava com os atenienses, com a filosofia grega. Quando o apóstolo Paulo, no livro de Atos, no capítulo 17, o versículo 26, o apóstolo Paulo afirma: de um fez todas as nações dos homens para habitar sobre a face da terra. Veja que também o profeta Malaquias, no capítulo 2, o versículo 10, o profeta Malaquias, ele afirma: não temos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Então nós podemos ver que os argumentos bíblicos, eles afirmam categoricamente, taxativamente, que o homem ele é resultado de um ato criacionista de Deus e não resultado de um processo evolutivo. No ponto de número 3, a unidade psicológica do ser humano. Veja, meus amados, todo ser humano ele possui a mesma herança psicológica emocional comum. O que faz as pessoas serem diferentes são as tradições, são os conceitos culturais e até educacionais. Então, através dos padrões de costumes e tradições, de culturas e de educação, os homens eles podem ser diferentes. Muitos homens são admirados pela sua cultura, pela sua educação, como por exemplo em alguns países como a Suíça, a Noruega, a Nova Zelândia, onde os homens têm padrões de comportamentos exemplares que são admirados por outras nações. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o famoso jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro é um processo cultural. E esse processo cultural ele passa de geração para geração. E o jeitinho brasileiro leva muitos homens a se sobressaírem, leva muitos homens a tirar vantagem em tudo. Mas veja que isso é simplesmente um processo cultural. Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, houve um atleta da República Tcheca chamado Jiri Beran. Esse atleta de esgrima, ele estava em uma partida com um brasileiro. Em um dado momento, o juiz ele dá um ponto para o atleta tcheco. Ele então sinaliza para o juiz, dizendo que o ponto não valia, porque ele não tinha tocado no adversário. O juiz então retira aquele ponto e o atleta veio a perder a partida. Mas ele saiu daquela partida com o sentimento, com a sensação de ter cumprido o seu dever, agido com um padrão ético e moral. Veja que em outras situações, em outras culturas, outras nações, isto não é comum acontecer. Mas isto nós sabemos que são padrões de comportamento, porque o homem ele adquire isto através do meio onde ele vive, através da educação que recebe
e da cultura que se tem. Mas neste conceito aqui de unidade psicológica do ser humano, todos nós temos a mesma herança psicológica, emocional comum, que parte de Adão, que parte do princípio da criação do homem. Isto foi passando para as gerações, sendo modificado através da cultura e através da educação. Amém? No tópico de número 2, a unidade linguística original da humanidade. Deus, ele fez Adão já com maturidade em todas as suas faculdades emocionais e morais. Veja, meus amados, porque Deus, ele fez o homem com maturidade emocional. Porque Deus, na verdade, ele precisava interagir com o homem. Deus, ele sempre interagiu com a sua criação. Adão também precisava interagir com o Criador. Adão precisava interagir com a natureza criada. Por isso nós vemos aqui no ponto primeiro a língua original da humanidade. Nós vemos que a língua, a fala humana, é um dos grandes bens ou dádivas que Deus ele deu ao homem. Nós vemos que Adão, ele dominava a sua língua. Adão, então, ele tinha habilidade na arte de falar, porque ele recebeu de Deus esta virtude. Observe que Deus deu a Adão a capacidade de dar nome aos animais. Então, nós vemos aí um processo de comunicação. Vemos também que quando Deus, ele sempre pela viração do dia, Deus vinha visitar Adão e comunicava com ele. Quando Deus vinha ter com Adão, havia um diálogo entre Deus e Adão. Quando Deus ele fez Eva, Adão ele se manifestou de uma forma brilhante, dizendo: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Veja que até mesmo quando Adão pecou, Deus ainda comunicou com Adão. Deus pergunta para Adão: Adão, onde estás? E Adão responde para Deus na sua linguagem primitiva: eu ouvi a tua voz e me escondi porque tive medo. Veja, meus amados, que o processo de comunicação que Deus havia estabelecido com o homem era uma dádiva que Deus concedeu ao ser humano. É claro que esta comunicação com Deus ela foi interrompida mediante o pecado, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas a virtude, a arte de comunicar e de falar, ela permaneceu no homem primitivo e foi passando de geração a geração. Nós sabemos também que a língua que era falada no princípio não era o hebraico, porque a língua hebraica ela veio surgir depois do dilúvio, com a dispersão dos homens através da Torre de Babel. Foi então que Deus projetou todo o seu processo de redenção através de uma nação, que é a nação de Israel. A esta nação, Deus então passou a agir através dela. E a língua que sempre falou e até hoje é falada em Israel é o hebraico. No ponto de número 3, a confusão linguística em Babel. Meus amados, após o dilúvio, todos os descendentes de Noé,
eles habitaram a terra de Sinear, na Mesopotâmia. E nós podemos ver que naquele tempo o homem ele queria se sobressair sobre os demais. O homem queria se tornar célebre na terra. E nós podemos observar que a maldade também começou a ganhar espaço no coração do ser humano. Vemos também que os interesses pessoais começavam também a aflorar nos seres humanos. Cada um procurava os seus interesses. Daí então, os homens tentaram se desfazer de Deus, alienar de Deus. Os homens tentaram se libertar de Deus construindo a Torre de Babel. A Torre de Babel foi um processo em que o homem ele fez para se tornar célebre na terra. O homem queria chegar até o céu, porém por meios que não eram de acordo com o propósito de Deus, por meios próprios. Por quê? Porque o homem ele estava querendo se desvencilhar de Deus. Daí então foi que Deus ele interferiu neste processo e confundiu a linguagem do ser humano. A linguagem foi confundida. Os homens passaram a não se entenderem mais. Então, através da Torre de Babel, da confusão das línguas, os homens espalharam por várias partes do planeta, construindo tribos, construindo clãs, nações. E estas nações, através da confusão das línguas, cada grupo formado, cada nação formada estabeleceu uma língua. Foi daí que começou o gentilismo, ou seja, as nações gentílicas. E o que predominava entre as nações gentílicas era o politeísmo, ou seja, a adoração de vários deuses. Mas nós podemos ver que através de um descendente de Noé chamado Eber, ele foi tataraneto de Noé, e Eber se tornou o ancestral de Abraão. E foi a partir de Eber que Deus organizou um povo, que Deus começou a organizar a nação de Israel, onde ele iria estabelecer uma aliança através de Abraão. Porque através desta aliança era que Deus ia cumprir o seu propósito, a sua promessa de enviar o seu Filho Jesus Cristo para resgatar o homem. No ponto de número 3, indícios da linguagem primitiva. Veja, meus amados, apesar dos muitos idiomas que existem na atualidade, mais de 3.000 idiomas é falado hoje em nossos dias. Mas nós podemos ver que todos esses idiomas, eles procedem de um tronco comum, procedem de Adão e Eva. Todos esses idiomas, eles estão ligados à Torre de Babel. E a Torre de Babel está ligada à linguagem primitiva, porque até a Torre de Babel se falava a linguagem que Adão falava. A partir da Torre de Babel que houve as confusões das línguas, e através das confusões das línguas foi que a linguagem primitiva ela foi então perdendo espaço ou perdeu espaço. Mas nós sabemos que existe vestígios até os nossos dias em algumas línguas e dialetos que liga a linguagem a Babel, que Babel se liga até a linguagem primitiva falada por Adão e os seus descendentes.
Amém, meus amados? Vamos agora para o tópico de número 3. Em Cristo, todos somos um. Veja só, meus amados, a unidade da raça humana, ela não se dá apenas em questões raciais ou até mesmo linguística, mas essa unidade ela está ligada em Adão, através do pecado. Nós estamos ligados em Adão através do pecado, mas nós estamos também ligados em Adão no que diz respeito à redenção, porque a primeira promessa de redenção da humanidade foi feita a Adão, lá no Jardim do Éden, em Gênesis, no capítulo 3 e o versículo 15. Então nós estamos ligados a este processo. Tudo que aconteceu com Adão, bom ou ruim, tem um efeito direto sobre nós, sobre toda a humanidade. Então nós vemos aí então esta ligação. Então ponto 1, o pecado universal de Adão. Veja só, meus amados, o apóstolo Paulo ele afirma que através de um homem entrou o pecado, e através do pecado veio a morte. Então todos morreram. No princípio, nós vimos em outras lições que o homem ele possuía a glória de Deus, mas o pecado ele então se tornou uma barreira de separação, uma muralha de separação entre Deus e o homem. Através do pecado, o homem perdeu a glória de Deus, ele perdeu esta intimidade, esse contato com o Criador. Então nós sabemos que o pecado ele traz consequências universais para todos os seres humanos. Mas nós podemos ver também que por causa do pecado também estamos ligados em Adão quanto à questão redentiva, porque as promessas de Deus para o homem acerca de Cristo, que foram feitas inclusive para Adão, elas se cumpriram integralmente e nós somos beneficiados por isso. Então, em Adão nós estamos ligados tanto pela transgressão, estamos ligados também quanto à redenção. No ponto de número 2, as consequências universais do pecado de Adão. O pecado, ele traz consequências. Até hoje, o pecado, ele traz consequência. Traz consequências do pecado cometido no passado, no Éden, e traz consequências do pecado que é cometido hoje. E as consequências do pecado passado, às vezes até mesmo os nossos pecados passados podem trazer algumas consequências em nossos dias. Mas nós vemos aqui no sentido adâmico que o pecado ele trouxe consequências terríveis que passaram para toda a humanidade. Primeiramente, qual foi a consequência que recaiu sobre Adão? A primeira consequência, amados, foi a morte espiritual. O homem, ele era dotado de vida eterna. O homem foi colocado para viver eternamente. Mas o pecado, então, ele interrompeu a vida eterna do homem. O homem, então, teve morte espiritual, ficou alienado, separado de Deus, destituído da glória de Deus. Mas uma outra coisa que o pecado ele trouxe como consequência foi a perda da comunhão com Deus. Então o pecado ele é uma muralha de separação. O pecado ele separou Adão de Deus. O pecado nos separa de Deus. Então a separação de Deus foi uma das consequências do pecado. Mas uma outra consequência que o pecado trouxe foi a morte física.
Veja que quando Deus, ele falou para Adão, de todas as árvores do jardim podeis comer livremente, mas da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que comer, certamente morrerás. E Adão comeu, e Adão morreu, tanto espiritualmente, quanto ele morreu fisicamente, apesar de ter vivido muitos anos sobre a terra. Veja que o pecado, ele traz morte. A morte, ela veio na esfera humana em consequência do pecado. Por isso, meus amados, que nós não acostumamos com a morte. Todos os dias nós vemos pessoas morrendo. E aonde a morte chega, a tristeza, a dor, a lágrimas, a separação. E nós, embora tenhamos estas experiências com os nossos entes queridos, com os nossos amigos, com os nossos pessoas bem próximas de nós, nós jamais acostumaremos. Por que nós não acostumamos com a morte? Porque a morte, ela é uma intrusa na esfera humana. A morte, ela não foi feita para o homem. Por isso, ela é adversa à natureza humana. Mas nós sabemos, meus amados, que Jesus, ele veio para vencer a morte. Jesus venceu a morte na cruz do Calvário. E por Jesus ter vencido a morte na cruz do Calvário, ele também nos fez vencedores da morte. Muitos daqueles que partiram para a eternidade com Cristo estão nos sepulcros, estão nos túmulos. Mas tem uma coisa: no dia que a trombeta tocar, quando Jesus vier buscar a sua igreja, eles ressuscitarão. O Evangelho de João, no capítulo 5, o versículo 25, Jesus, ele afirmou: vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Por quê? Porque Jesus, ele tem autoridade sobre a morte. Ele tem a chave da morte. Ele tem o domínio sobre a morte. Então vai chegar o tempo que aqueles que ele comprou com o seu sangue hão de sair dos sepulcros para terem vida eterna. E aqueles que foram para os sepulcros, que morreram sem esperança da salvação, vai chegar o dia também que eles ouvirão a voz do Filho de Deus, porque ele tem autoridade sobre a morte. E eles também ressuscitarão para vergonha e para desprezo eterno, onde receberão a sua sentença por causa do seu pecado. Então, Jesus, ele venceu a morte. A nossa morte física, ela é de passagem. Jesus, ele nos deu vida eterna. Ele veio para restaurar aquilo que Adão perdeu no jardim do Éden. As consequências que recaem sobre a humanidade em nossos dias, através de Jesus, nós podemos ser restaurados, tanto em comunhão, tanto em vida espiritual, como também em vida eterna. Amém, amados? No ponto de número 3, em Jesus Cristo, o segundo Adão, todos podemos ser salvos. Em Jesus, o segundo Adão, todos podemos ser salvos. Em Adão, todos nós morremos. Mas em Jesus, todos nós podemos ter vida e vida em abundância. Então, as consequências do pecado que recaiu sobre Adão, nós vemos que elas foram desfeitas
através do sacrifício de Cristo no Calvário. Observe o que o apóstolo Paulo ele afirma na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15 e o versículo 45. O apóstolo Paulo afirma: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, mas o último Adão, Cristo, foi feito espírito vivificante. Então, em Cristo, nós podemos ter a vida restaurada. Em Adão, meus amados, todos morreram, mas em Cristo, todos nós podemos ter vida e ter vida em abundância. Então, nós podemos estar ligado em Adão, não somente em termos linguísticos. Nós estamos ligados em Adão não somente em termos raciais, mas nós estamos ligados em Adão no que diz respeito ao pecado de Adão, e estamos ligados em Adão através das promessas que Deus ele fez a Adão, e essas promessas elas têm chegado em nossas vidas. Então, através da nossa ligação com Adão, nós que somos sofredores com a herança do pecado, nós podemos também ser beneficiados, restaurados, a nossa comunhão eterna com Deus. Amém, meus amados? Que Deus nos abençoe. Amém?